Sejam muito bem-vindos a mais um Série D no Detalhe, nosso 8º episódio para falar agora da 6ª rodada. Sim, a conta está um pouquinho diferente, mas tem que lembrar que a gente falou da pré, né? Estamos aqui com Richard Baluta para o grupo do Sul, para os grupos do Sudeste, o famoso Deco, lembre-se sempre, o famoso Deco. Comigo, Thiago Trindade, falar dos grupos do Nordeste. E antes de eu passar para o Daniel Dalência, a gente teve uns problemas técnicos, não teve a transmissão de 4 de julho e Motoclube, mas o jogo vai ser falado, então, Daniel Dalência, grupos 1 e 2, é contigo, o maior boliviano do mundo. Olá, saudações a todos. Tivemos mais uma rodada aí dos grupos 1 e 2. Vou começar na ordem pelo grupo 1, que teve, ao meu ver, 2 times que mostraram que realmente, provavelmente, vão conseguir a classificação para a segunda fase, se reafirmaram nessa rodada. Primeiro é o Castanhal. O Castanhal venceu o Atlético Acreano, que é aquele time que praticamente só perde. O Castanhal fez 3-1, gols de William e Pecel no primeiro tempo. Douglas Matheus diminuiu para o Atlético Acreano. E Leandro Cearense, no finalzinho do jogo, fez 3-1 para o Castanhal. O Castanhal, mais uma vitória, venceu 3-1. Seguindo, no sábado também teve a vitória do Gás. O Gás realmente está com um gás a mais nas últimas rodadas. Começou mal o campeonato, né? Começou só perdendo 3 jogos, 3 derrotas. Agora está 3 jogos seguidos sem perder e com 2 vitórias e um empate. Venceu o FAST, que é um time que vem decepcionando bastante na competição. Já não disputou a Amazonense desse ano. Optou por, já que não tem rebaixamento, decidiu não disputar. E até começou bem o jogo, né? Com o André fez 1-0, mas o Gás virou com Ney e Bebeto. Depois o próprio André fez mais um gol pro FAST, agora de pênalti. E mesmo com atleta menos, o Gás conseguiu fazer 3-2, gol de Kaique, já nos acréscimos da partida. Mais uma vitória do Gás, que eu havia dito que estava praticamente morto, não tinha chance. De repente, se mantiver esse ritmo, vai conseguir a classificação. Já no domingo tivemos 2 jogos também bem interessantes. O Penarol empatou 1-1 com o Ipiranga do Amapá. Esse jogo tem uma curiosidade, né? O Pedrinho foi do inferno ao céu, que ele fez um gol contra pelo Penarol em favor do Ipiranga no primeiro tempo. No segundo tempo, ele fez um gol a favor do Penarol. Então, empate em 1-1, que não ajudou muito os 2 times, mas para Ipiranga, o empate fora de casa contra adversário direto. E para finalizar, o Galvez, ele acabou sendo derrotado em casa pelo São Raimundo de Roraima, que é outro time, tanto que eu coloco também com destaque nesse grupo, um 2 times que, ao meu ver, estão se destacando mais que os outros, o Castanhal e o São Raimundo de Roraima. Com gol de Eric, aos 13 do segundo tempo, o São Raimundo conquistou essa vitória. Na classificação do campeonato, a gente tem nesse grupo 1 o Castanhal líder com 14 pontos, campanha muito boa, 4 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota. Depois o São Raimundo de Roraima com 12 pontos. Mais atrás, o Penarol, vem até uma sequência boa, o Penarol, mas é um time que não desperta muita confiança. Depois temos o Galvez com 9, aí bem embolado, o Ipiranga do Amapá com 8, o FAST, que está perdendo o Gás com 6, o Gás, que está agora com bastante gás, chegou a 5, e o Atlético Acreano com 1 ponto só, 1 empate, 5 derrotas, mais uma campanha horrorosa do Atlético Acreano no Campeonato Brasileiro da Série D. Então, um grupo que, na minha opinião, a gente tem como destaque o Castanhal, que já era esperado, e o São Raimundo de Roraima. Eu esperava um pouquinho mais deles, né, ano passado, mas não conseguiram classificação. Esse ano agora eles estão bem. Os 2 anos empataram com o Cruzeiro na Copa do Brasil. Eu até achava que era um grande resultado, hoje até acho que o São Raimundo vai ter ganho da forma que está o Cruzeiro, né? Pulando agora para o grupo 2. O grupo 2 tem algumas curiosidades, né? Primeiro tivemos o confronto Imperatriz 1, Guarani de Sobral 0 no sábado. Confronto muito importante para o Imperatriz, que entrou nessa Série D como um dos clubes que foi rebaixado no Campeonato Estadual. Já havia feito uma campanha patética na Série C do ano passado, com todos aqueles problemas que a gente analisou bem aqui. Mas está fazendo uma boa Série D. Conseguiu vencer por 1-0 o Guarani de Sobral, gol de Jones. Né? Não é John, é Jones, com um S no final. Jones Maranhão, 1-0 já na parte final do jogo. Venceu e agora entrou entre os 4 primeiros colocados do grupo. Estaria classificado hoje. Ainda no sábado tivemos o Palmas, que depois daquela sequência absurda de derrotas, 18 derrotas seguidas na Série D, conseguiu uma vitória e agora consegue um empate. Palmas 0, Paragominas também 0.
Então, o pessoal que gosta de falar, por que você não fala dos vivos? Por que não fala de quem viveu? Então, o torcedor do Palmeiras não conseguia nem dizer, né? Não sei quantas derrotas, por que você não fala daquela que ganhou? Agora já pode falar, né? 18 derrotas seguidas, mas por que você não fala da que ganhou? Pronto, já tem a que ganhou, já tem a que empatou também. Então, o Palmas, cara, dificilmente vai classificar, mas consegue aí um resultado, a meu ver, muito, muito positivo, já recupera um pouco do moral, né? Até porque o time teve também aquele problema, acidente de avião, pessoas ligadas ao clube, atletas, acho que o presidente também, né, veio a falecer. Então, tem passado por momentos muito difíceis. O Palmas consegue um empate em casa com o Paragominas. E aí a gente teve um jogo também muito importante, jogo importantíssimo desse grupo também no sábado, que foi o 4 de julho contra o Motoclube. E o 4 de julho conseguiu vencer pelo placar de 2-0. Jânio de pênalti e Edinaldo marcaram os dois gols. O Motoclube depois teve um jogador expulso, eram os acréscimos, mas não mudou muito o panorama do jogo. Mas a vitória do 4 de julho, que era meu principal candidato à classificação desse grupo. E aí a gente pula para o jogo talvez mais significativo desses grupos 1 e 2, que foi o Juventude do Maranhão, Juventude Samas, contra o Tocantinópolis. O jogo, mais ou menos, teve de tudo, né? Teve gol, teve situações esdrúxulas. Eu vou tentar narrar aqui na ordem cronológica, né? Primeiro, o Tocantinópolis, que tinha tomado aquele chocolate do Palmas, né? Com assistências, com 4 gols, com assistência de Cho. Dessa vez, abriu o placar com o gol de Jamie. Jamie que tem feito gols nessa Série D, né? Ele não é o primeiro gol dele, não. Ele quase todo jogo tá fazendo um golzinho. Então, Jamie fez 1-0 pro Tocantinópolis. Aí o Juventude conseguiu empatar com o Edrian, que também já fez gol nessa edição da Série D. E aí, logo depois, a gente teve um ataque de abelhas. Então, os jogadores todos deitados no gramado, porque já é a segunda vez nessa Série D, se eu não me engano, que a gente tem ataque de abelhas durante um jogo. Foi logo depois do gol de empate do Juventude em 1-1 no finalzinho do primeiro. Dalense, Diga. teve um ataque maribondo na pré-série D entre Real Ariquemes e Brasiliense. Marimbondo. Tá melhorando, porque Marimbondo é bem pior do que abelha, né? É terrível, Marimbondo. Então tá evoluindo. Daqui a pouco vai ser ataque de formiga. Como já teve também, já vi em estádio ataque de formiga e um goleiro. O goleiro começou a se estribuchar no chão porque as formigas estavam engolindo o cara vivo. Um jogo em Feira de Santana. Bem, depois do segundo tempo. Ai, Deus. Foi mal. No segundo tempo, o Tocantinópolis fez 2-1, gol de Valber, que não é aquele. Depois, Caxambu, que é uma cidade de Minas. Acho que até o Deco deve conhecer Caxambu. Tem fonte de água lá, é perto de São Lourenço também. Já estive lá, tem até uma camisa lá, Caxambu escrito aqui. Uma vez que eu fui lá, eu comprei essa camisa. Mas eu prefiro São Lourenço. Mas Caxambu empatou 2-2 para o Juventude. Guli fez 3-2 para o Tocantinópolis. Betão empatou 3-3 para o Juventude. Um jogo lá e cá, um fazia, outro fazia, mas sempre o Tocantinópolis na frente, né? E o Juventude também teve ainda uma expulsão do jogador Matheus Rubens, com 31 no segundo tempo. Então, mesmo com um jogador a menos, o Juventude Samas conseguiu empatar o jogo. Eu não consegui entender, a verdade, eu vi algumas poucas imagens do jogo, mas eu não vi a expulsão, né? Fui procurar na súmula e o árbitro colocou o seguinte, né? Motivo da expulsão. Outro motivo. Aí detalhar no campo de expulsões. Aí ele detalhou dizendo, impedir um dogso agarrando o seu adversário pela camisa fora da área. Eu não sei o que é um dogso. Mas tá escrito dogso, não sei. Enfim. Mas a súmula se destaca também pelo fato de que foi colocado que, pela arbitragem, que não foram pagas as taxas diárias e transportes da equipe de... Assim, também é confusa a súmula. Esse hábito eu não sei até que grau na escola ele cursou, porque diz assim, informo que não foram pagas as taxas diárias e transportes da equipe de rias e transportes da equipe de arbitragem. Informo que a equipe do Tocantinópolis não apresentou médico, uma coisa normal, geralmente os times visitantes não apresentam médico na Série D, o médico do time da casa acaba fazendo as vezes de médico do time visitante também, né? Então não foram pagas as taxas de diárias de transportes da arbitragem, a coisa há muito tempo da CBF. A CBF paga a taxa de arbitragem, só que o clube tem que pagar primeiro. Então o clube paga e depois, não sei quanto tempo depois, semanas depois, a CBF reembolsa. Não sei porque a CBF não paga direto. Mas enfim, não foram pagas as taxas. O árbitro que precisava fazer feira aí para comprar comida ficou com fome. E teve que viajar, né?
teve que viajar ainda por cima pagando o próprio dinheiro. Classificação desse grupo, o Guarani de Sobral tem 12 pontos, 4 de Julho tem 11, são 2 times que se destacam, acho muito difícil que eles não classifiquem, assim como no grupo 1, o Castanhal São Raimundo de Roraima. Em terceiro, o Paragominas, com 9 pontos, é um time que não perde há muito tempo, mas vem empatando muito. Depois o Imperatriz com 9, que é uma surpresa, não acreditava que fosse classificar. Aí nós temos o Motoclube com 6, um time que vem decepcionando, mesmo até que consiga passar de fase, não consigo ver muito futuro no Motoclube. No momento em que está, cara, o time pode reforçar, né? A gente viu no passado times passando de fase e contratando meia dúzia de jogadores. O Fast fez isso também. Trouxe alguns jogadores do Volta Redonda que estavam na Série C. Aí gastou muito dinheiro, não teve nem dinheiro para disputar esse ano o Amazonense. E tá mal na Série D, né? Então o Motoclube tem 6, Tocantinópolis também tem 6. Né? Não está desclassificados devido àquela derrota terrível contra o Palmas. Lembra até os times baianos da Série C, né, que só tinha a Série C, que sempre um time baiano ia classificar, perdia de outro baiano que tinha apanhado de todo mundo. Só ganhava do próprio baiano, aí eliminava os dois, né? Juventude Samba decepciona com 6 pontos apenas, não ganha 4 jogos. E para finalizar, temos o Palmas com 4 pontos, está conseguindo pelo menos ali. Está com saldo de menos 1, né? Interessante que o saldo do Palmas não é tão ruim, né? Se comparado ao ano passado, era uma coisa assim absurda. A gente fazia até conta aqui de se ia chegar a menos 50, menos 60, mas esse ano só está com saldo de menos 1. Então a classificação é essa, com Guarani e Sobral e 4 de Julho, na minha opinião. Estão aí caminhando forte para conseguir a classificação. E o Paragominas é um time também que é bem interessante. A outra vaga está bem aberto. Esse é o panorama dos grupos 1 e 2. Vamos lá, né? Primeira coisa, Dalência, eu fui procurar o atleta Jones Maranhão. O nome dele, Jones Starlone Dias da Silva. Grande nome. Peraí, é Starlone? Starlone, S-T-A-R-L-O. Estrela Lone. Meu Deus do céu, velho. E o pior que no site da CBF, você vai olhar, tá Starlone o nome dele. Grande momento. Nossa, e outra coisa, senhora. Eu achei aqui o árbitro do jogo do Juventude Samas, que foi o Fledes Rodrigues Santos. Ele é o segundo jogo que ele apita na Série D. O primeiro que ele apitou foi o Porto Velho 1, Brasiliense 3. Além disso, ele apita muito feminino A2. Mas foi só o quinto jogo dele no ano pela CBF, né? Mas não é de arbitragem que a gente fala de Série D no geral. Vamos para o grupo 3. No grupo 3, começando, tivemos um bom jogo entre Atlético Cearense e Campinense. Placar final 3-2 para o Campinense. Campinense que foi um pouco melhor do que o Atlético Cearense, mas o time cearense abriu o placar. Olávio cruzou, Valdo Bacabal cabeceou. O zagueiro cabeceou também, era para dar gol contra, não deram gol de Valdo Bacabal. 1-0 Atlético. Só que ainda no primeiro tempo, 2 escanteios, 1 aos 22. Michel chutou, a bola desviou e ele empata o jogo para o Campinense. E Claudivan faz contra, o goleiro ainda assim embolou com a bola, foi um gol horroroso. E ainda no primeiro tempo, Cláudio aproveitou o cruzamento rasteiro, fez 3-1. No segundo tempo, o goleiro Mauro entregou a bola no pé de Olávio. O Olávio fez gol nessa rodada, né? Tá fazendo muito gol na Série D, faz seu 6º gol na Série D, o 20º da temporada, faz o 3-2. Só que a ocorrência da súmula é que eu vou ler a súmula. Informo que solicitei a retirada do senhor João Vitor Paiva Couto, assessor de imprensa da equipe Clube Atlético Cearense, do entorno do campo de jogo, por desaprovar com palavras as decisões da equipe de arbitragem, proferindo as seguintes palavras: vai tomar no cu, vai aprender a pitar, ladrão. Saliento que o aludido infrator deixou o entorno do campo normalmente. Você vê que é uma pessoa muito educada, muito calma, muito equilibrada. Resultado 3-2 Campinense, o Campinense muito bem no campeonato. E mano, o jogo... Eu adoro isso. Tipo, o cara fala mó rebuscado para no final chegar e falar vai tomar no cu. E o pior é que ele tem que escrever... O ator proferiu as seguintes palavras: vai tomar no cu, juiz ladrão. Não, tem ainda... E Anderson, tem um ainda melhor que tá vindo aí, viu? Só posso te dizer isso. E o jogo que assusta da rodada. Anderson, semana passada, falou que ia assistir um jogo calcaia porque são divertidos, são interessantes, sai muito gol. Realmente sai muito gol. Souza 7, Calcaia 0, e poderia ter sido mais. Teve bola na trave, bola salva em cima da linha, goleiro fazendo defesa. Mas os gols: 3-0 no primeiro tempo, 2 gols de pênalti de Lineker, 1 aos 35, 1 aos 48.
e um gol de Tarcísio aos 36, que recebeu uma bola de Adriano Brandão. No segundo tempo, o Calcaia bateu uma falta rápida, errou a falta, o jogador do Souza cortou, e Tarcísio fez 4-0 com 2 minutos de jogo. Aos 4, Adriano Brandão recebeu o cruzamento e fez o quinto. Tá 5-0 com 4 minutos do segundo tempo. Detalhe, o Souza jogou o primeiro tempo de branco, segundo tempo de verde, e não quis nem saber destruir o Calcaia. Tarcísio já tinha feito o segundo, fez o sexto, girou muito bem em cima do defensor e marcou. E no finalzinho, o Dentinho, que não é aquele, recebeu o passe dentro da área, matou o Calcaia aos 44 do segundo tempo, 7-0, igual a goleada da Ferroviária na rodada passada. E o ABC, depois de 2 derrotas, venceu. Um gol em cada tempo. O ABC foi dono do jogo, poderia ter feito 4, 5, 6, foi uma belíssima partida do goleiro central, mas os gols foram 2 gols do zagueiro Vinícius Paulista. O primeiro de cabeça, no cruzamento de Negueba aos 40 do primeiro tempo, e o segundo, uma falta cobrada na área, o jogador, o companheiro dele, escorou de cabeça e ele se embolou com a bola, quase entra ele, bola tudo, mas conseguiu finalizar, fez 2-0, o ABC volta a vencer e se mantém em primeiro, aí a gente já vai falar a tabela. Para fechar, o único time que não venceu nesse grupo, o 13, pegou o América em casa. Foi um jogo muito bom, muito divertido. 2-2. O América abriu o placar com Elvinho e recebeu um lançamento, deu um toque de cobertura, um gol muito bonito mesmo, o primeiro gol do América. Só que o 13 cobrou falta na área e Euler desviou rasteiro, empatando o jogo. Uma falta até pareceu meio um coice o desvio dele, mas tudo bem. 1-1. Segundo tempo, o Alisson Bahia já é o principal artilheiro do time, bateu o pênalti, fez 2-1 aos 10 do segundo tempo. E numa belíssima jogada do América, Bruninho escorou empatando aos 24. O América ainda teve um gol anulado no finalzinho, deu muita reclamação. Eu vi pelas imagens, obviamente, do Eleven Sports, muito ruim, não dá para definir, mas eu não marcaria por aquelas imagens. O Bandeira marcou, impedimento, 2-2. E como ficou o grupo? O ABC manteve-se líder com 12 pontos. Com 11 pontos, o 7-0 Souza e o Campinense. A diferença, obviamente, é no saldo de gol, né? Por 1, inclusive. O caso de 7-0, o Souza tem uma mais de saldo. O América de Natal em quarto com 8 pontos. O Atlético Cearense ficou atrás com 7, cada derrota. O Central tem 5, o Calcaia tem 5 e o 13 tem 5. Então, claramente, tem 3 times acima, que são o ABC, o Souza e o Campinense. 5 times aí. Dá para dizer que ainda está todo mundo brigando, mas já tem claramente uma pequena diferença dos 3 primeiros para os outros. E essa derrota do 13, ou do Central, resultou no técnico Júnior Baiano se demitindo. Ele não quis ser demitido às 3 da manhã, pediu demissão, pediu reforço antes, não estava muito satisfeito com a diretoria, pediu reforço, a diretoria não deu, ele acabou o jogo, ele pediu demissão, não é mais o treinador do Central. E no grupo 4? Bom, grupo 4 aconteceu um negócio diferente. O Atlético Alagoinhas venceu a primeira. O Atlético Alagoinhas venceu o Muricy fora de casa, saiu perdendo com gol de pênalti de Igor, com 1 minuto de jogo. Só que Daniel vai conhecer esses 2 nomes. Tabela de Dionísio com Robert. Dionísio empatou o jogo, 1-1 aos 25 minutos. E Robert aproveitou um rebote da trave e virou o jogo. O maior artilheiro do Atlético Alagoinhas marcando. Antes de eu falar do segundo tempo, eu tenho que falar isso. O gramado do estádio do Muricy estava pior que um pasto, estava coisa horrível. A bola prendia na lama, para você terem uma noção. Horrível. Segundo tempo, outro pênalti. Igor bateu, converteu. Fábio Lima, o goleiro do Atlético, até foi bem nos 2 pênaltis, foi nos 2 cantos, mas foram muito bem batidos. 2-2. E logo depois do gol de empate, o árbitro caiu com cãibra. Teve que passar água milagrosa, foi uma beleza. Mas no finalzinho, Jean fez uma jogadaça pela esquerda, chutou o zagueiro travou no rebote. Emerson tocou e matou o jogo. Primeira vitória do Atlético Alagoinhas. O Atlético Alagoinhas deu um salto na tabela, daqui a pouco a gente fala disso. Bom, vamos para o jogo da polêmica. Retrô 3, Asa 3. O Asa abriu o placar, um escanteio cobrado, o companheiro escorou, Marcos Antônio meteu o primeiro gol do jogo, 1-0 Asa com 11 minutos. E aí o Retrô fez 3 gols em 6 minutos. Otávio aproveitou uma falta cobrada na área e de cabeça empatou aos 27. O Asa cobrou no meio campo, perdeu a bola,
Gustavo limpou e meteu um chutaço no ângulo, um golaço, lindo gol, 2-1. E aos 31, o mesmo Gustavo aproveitou o lançamento, tocou, o goleiro deu um tapa na bola, mas a bola, eles não conseguiram cortar, a bola meio que ficou parecendo cobertura depois do toque do goleiro. 3-1, vitória tranquila do Retrô, né? Não. O Zé Wilson aproveitou falta cobrada na área e de cabeça fez 3-2. E no segundo tempo, Lucas do Retrô foi expulso. Por quê? Vou ler aqui agora a súmula. Aos 45 minutos do segundo tempo de jogo, expulsei com cartão vermelho direto o jogador suplente de número 17, senhor Lucas Gonçalves da Silva Santos, da equipe do Retrô, por proferir para a equipe de arbitragem as seguintes palavras: estão fudendo o jogo, vocês são uns merdas, se quiser pode botar para fora a arbitragem fraca. Esclareço que o fato acima citado foi informado pelo quarto árbitro. O mesmo jogador expulso invadiu o campo no final da partida e foi contestar o quarto árbitro por motivo da expulsão. Então, uma saída muito calma do atleta Lucas e foi dado o pênalti, né, nesse lance, foi uma confusão, 4 minutos de confusão. Na cobrança, Zé Wilson converteu 3-3 e teve tempo de um gol do Asa ser anulado por impedimento. Me pareceu que foi o jogador da assistência que estava impedido, se foi isso. Me pareceu, não posso afirmar, porque a Série D tem um VAR muito bom, né, para não dizer outras coisas. 3-3 e ainda teve mais gente se envolvendo em confusão. Aos 46 minutos do segundo tempo de jogo, identifiquei na arquibancada o senhor Laércio Guerra de Melo Júnior, presidente da equipe do Retrô, citando as seguintes palavras contra a equipe de arbitragem: filho da puta, vocês são safados do caralho, essas bandeiras tudo daqui fudendo nosso time. E essa bandeira é uma rapariga safada. Após o término da partida, o mesmo se aproximou do alambrado por trás do banco de reservas da equipe do Retrô, quando a equipe de arbitragem se aproximava da entrada da zona mista, e proferiu as seguintes palavras: eu vou ficar fora do futebol, vou fuder vocês e vou fazer de tudo para deixar vocês fora do campeonato da arbitragem. Árbitro fraco, bandeiras fracos, quarto árbitro fraco. No final da partida, na zona mista do estádio, o senhor Alexandre Cizeski da Luz, analista de desempenho da equipe do Retrô, partiu em direção da arbitragem, sendo contido por seguranças e seus companheiros de equipe, proferiu palavras de baixo calão contra a equipe de arbitragem. Vão se fuder, monte de ladrão! Você não vai conseguir dormir, vai tomar no seu cu, vou te agarrar lá fora. Um empate muito bem aceito pela equipe do Retrô. Muito doce as palavras do Retrô. Mas não foi só de carinho e de amor que viveu essa rodada. 2-1-0 para fechar. Primeiro na Arena Cajueiro, o Bahia de Feira perdeu de 1-0 para o Itabaiana, um jogo lá e cá. Um chute no final do primeiro tempo. Thales, o lateral direito, arriscou e o goleiro Alan tomou um frango. 47 minutos no intervalo, o goleiro engoliu um peru. 1-0 no segundo tempo. Apesar de muito insistente, o Bahia de Feira terminou o jogo com homem a menos, que Paulo Paraíba meteu a mão na bola e foi expulso. E no jogo entre Sergipe e Juazeirense, a Juazeirense fez um gol com o Ian, que recebeu o chute e chutou com muito pouco ângulo. O goleiro Igor Rayan tocou na bola, mas não conseguiu salvar. Foi uma das poucas chances da Juazeirense. Esse jogo foi todo do Sergipe. Por quê? Porque Patrick tomou 2 amarelos no primeiro tempo, foi expulso aos 48. O Sergipe já estava perdendo, já estava atacando, começou a amassar a Juazeirense, perdeu um gol com o zagueiro cortando em cima da linha. Rodrigo Calaça destruiu no jogo, agarrou muito. Uma grande vitória da Juazeirense, que não mereceu pelo que fez em campo, né? Em campo o Sergipe criou muito mais, mas por sua resiliência consegue 1-0 o resultado, vence a primeira fora de casa e a quarta no campeonato. Vamos à classificação? Itabaiana líder com 14 pontos, Juazeirense tem 12, Sergipe tem 10 e Retrô tem 9. O Atlético Alagoinhas tem 6, o Asa 5, o Bahia de Feira 4 e o Muricy 3. E claramente ainda se mantém os 2 blocos dos 4 primeiros com os 4 últimos. Não se engane com o Atlético Alagoinhas, ele só venceu o pior time do grupo. Então, nesse grupo, me parece muito claro que as vagas vão ser desses 4 times que estão no G4 por enquanto. Claro, o próprio Atlético pode arrancar e roubar uma vaga, né? Ainda tem 8 jogos. Mas eu vou passar para o nosso amigo Deco. Deco, tem artilheiro para você falar daqui a pouco, mas antes, nos traga as notícias do grupo 5, né? Que tem 2 times que a gente contava como favorito e muito, muito mal. Exatamente, né? E já vou começar com o principal deles, o Brasiliense, que hoje está fora do G4, né? Uma coisa que a gente não imaginava realmente, assim, tá passando muita dificuldade o Brasiliense. E jogou contra a Aparecidense em casa, né? E aos 11 do segundo tempo, o zagueiro Badjuga fez pênalti
e Rodriguinho da Aparecidense bateu e fez 1-0. E aí o Brasiliense, 10 minutos depois, teria o Luquinhas expulso, que complicou mais ainda a situação. O Brasiliense foi para cima. No contra-ataque, Lelo, aos 48, fez 2-0, matou o jogo. Mas ainda deu tempo do Michel Platini, que não é o presidente da FIFA, ex-presidente da FIFA, marcar aos 50 do segundo tempo. Brasiliense 1, Aparecidense 2. Outro jogo é da UEFA, né? Pra mim é tudo a mesma merda, na verdade. UEFA, FIFA, é tudo a mesma merda. Continuando ainda no sábado, né? Esse jogo do Brasiliense foi no sábado, mais um goiano ganhando, né? O Goianese venceu o Nova Mutum, gol no finalzinho, aos 43, Flávio Gabriel fez o único gol goiano. E agora vamos falar de outro jogo também no sábado, União Rondonópolis e Jaraguá. O Jaraguá é o saco de pancadas, né? Já até expliquei aqui o porquê. Eles montaram um time sub-20, fizeram a parceria com uma academia de revelação lá de Goiânia, só para não ser punido pela CBF. Jaraguá, que caiu no Campeonato Goiano, só mandou esse time só para não tomar punição mesmo, né? E perdeu de novo. Só tem um ponto no campeonato. E os gols foram todos no início, né? O Ricardo Verza abriu o placar aos 6 do primeiro tempo para o União Rondonópolis. Aos 14, o Eltinho ampliou para o time matogrossense. O Nilson descontou para o Jaraguá aos 18, 4 minutos depois. E ficou nisso, né? Começo de jogo arrasador, mas não aconteceu mais nada. União Rondonópolis 2, Jaraguá 1. Agora tivemos em Rondônia, Porto Velho e Gama. E tivemos um spoiler, né? O spoiler da final da Euro. Apesar desse jogo ter sido no sábado, tivemos um spoiler da final da Euro. O zagueiro Wembley fez pênalti em Vitinho, né? O Hugo Almeida pegou a bola, falou "It's coming home", é o caralho, botou para dentro, 1-0 pro Gama. Mas no fim do jogo, aos 36, Emerson Bacas empatou o jogo pro Porto Velho e ficou nisso. O Gama, 5 jogos sem vencer, só venceu na estreia contra o fraquíssimo Jaraguá. E a situação é que os dois times candantes estão fora do G4, né? Goianese lidera com 12 pontos e invicto. A Aparecidense e União Rondonópolis com 11. O Nova Mutum com 9. Depois o Brasiliense vem em quinto lugar com 8. Gama e Porto Velho com 6. O Jaraguá com 1 ponto só. E agora vamos para o grupo 6. E temos uma disputa muito legal, né? Que é para ver quem tem a maior peneira da Série D na defesa. O Caucaia tomou 7, o Águia Negra olhou e falou: não, peraí, eu preciso responder à altura. Porque aí o Caucaia já estava com 21 gols sofridos. O Águia Negra estava com 16. Peraí, isso precisa de uma resposta. A resposta começou aos 17 minutos, jogo no Ronaldão, em Poste Caldas, Caldense e Águia Negra. Caio Ribeiro, que não é aquele comentarista, fez 1-0 para a Caldense. Mas o Águia Negra virou o jogo ainda no primeiro tempo. Cristiano aos 35 e Everton Canela aos 39 viraram o jogo para a equipe matogrossense. Só que, como eu disse, o desafio estava ali. A Águia Negra quer o posto de pior defesa do campeonato e ninguém tira. E aí começou o show de horrores da defesa da Águia Negra. Aos 23, pênalti para a Caldense, Gabriel Santos vulgo Negueba empata o jogo. Aí o jogo foi passando. Chegou aos 34 do segundo tempo, o gol não estava saindo. O zagueirão Souza foi lá e meteu contra. 3-2 para Caldense. Nossa, eu ia falar Chapecoense. Chapecoense do Jair Ventura nunca faria 6 gols no jogo, talvez nem numa temporada. Mas enfim, 3-2. E aí começou, né? Um minuto depois, já levou o quarto gol. De novo, Gabriel Santos vulgo Negueba. 5 minutos depois, aos 40, de novo ele meteu o hat-trick. Gabriel Santos vulgo Negueba. 3, meteu seu terceiro gol. Caldense 5, Águia Negra 2. E aos 45 do segundo tempo, Danilo Mariotto fechou a conta. Caldense 6, Águia Negra 2. O Águia Negra lidera a
as defesas mais horríveis da Série D. Hashtag segue o líder. Sofreu 22 gols em 6 jogos. Parabéns para a equipe mato-grossense, que já tinha tomado 7 no último jogo. E falando no time que ganhou de 7 do Águia Negra, Ferroviária em São Paulo venceu pelo placar mínimo do Patrocinense. O jogo que eu achei até curioso, porque o Patrocinense consegue ser ainda pior do que o Águia Negra, né? Já que está na lanterna, mas vendeu caro o resultado. Gol único da Ferroviária do lateral direito Bernardo aos 36 do primeiro tempo. Tivemos também no Espírito Santo Rio Branco Capa Preta e o Boa Esporte, porque tem 2 Rio Branco, né? Tem o de Venda Nova e tem o Rio Branco, que é o Capa Preta. Todo mundo chama Capa Preta. E os gols saíram todos no segundo tempo, né? Aos 5 do segundo tempo, o William Mococa fez 1-0 para o Boa. E aí, no finalzinho, aos 41, Thiaguinho empatou para o Rio Branco, né? O Boa Esporte já tinha tomado gol no final contra a Caldense e contra o Uberlândia, que estava ganhando o jogo, tomou empate. Só que dessa vez foi o contrário. Aos 49, Stuart fez o gol da vitória do Boa Esporte. Cruzamento do ótimo lateral Douglas Pelé, o Pelé da lateral. Para fechar, Uberlândia e Rio Branco de Venda Nova se enfrentaram em Uberlândia, Minas Gerais. E os gols foram 3 gols e eles saíram num curto espaço de tempo, né? Aos 7 do segundo tempo, o Ingro abriu o placar para o Uberlândia. 2 minutos depois, o colombiano Edwin Montanho empatou para o Rio Branco de Venda Nova. E mais 2 minutos depois, o Ingro foi lá e fez 2-1 e ficou nisso. Uberlândia 2, Rio Branco de Venda Nova 1. Destacar aqui o Gabriel Santos, vulgo Negueba, é o artilheiro da Série D com 8 gols. Com esses 3 que ele fez hoje, ele ultrapassa o Michel e também o Lineker, né, que fez 2 na rodada. E Olávio. E Olávio. Bem, fez 8 gols e agora a classificação. Ferroviária 15 pontos. Tomou 3-0 na estreia Ferroviária, mas depois já engatou 5 vitórias, manda no grupo. É um grupo bem discrepante, que parece já muito definido, né? Porque, olha, tem o Ferroviária com 15, Caldense 13, Boa e Uberlândia com 11. Boa tem um gol a mais de saldo e fica em terceiro lugar. O quinto colocado tem 6 pontos, que é o Rio Branco de Venda Nova. Então já a distância de 5 pontos já começa a se desenhar aí o que eu vinha falando desde o início, né? Que se nenhum dos capixabas engrenasse, os 3 mineiros e a Ferroviária ia passar. E é o que está acontecendo. Tem o Rio Branco de Venda Nova com 6, o Rio Branco do Espírito Santo, o Rio Branco Capa Preta, né, que os 2 são do Espírito Santo, com 4. O Águia Negra com 4, perdendo, obviamente, no saldo de gols pro Capa Preta, né? Porque, pelo amor de Deus, tomar 22 gols em 6 jogos. E na Lanterna Patrocinense, o único time que ainda não ganhou, inclusive tomou 4 do Águia Negra, hein? Incrível a campanha do Patrocinense. Só 2 pontinhos na Lanterna. Bom, agora eu vou passar a palavra para o nosso querido Richard para falar aí sobre os grupos, os piores grupos da Série D, que só tem jogo ruim, que só é 1-0, 1-1, né? 0-0, é empate pra caramba, não tem gol, enfim, fala aí. Boa sorte para você, querido Richard. Vamos lá. Primeiro quero trazer aqui minha homenagem, né? Aí vocês, seus portões do sul aí, grande nosso amigo Garrett Southgate. E certamente o nosso amigo Diego Coelho se inspirou nele nesse fim de semana, né? Porque caiu o tabu, meus amigos. Caiu o tabu. Hoje eu vou começar de trás para frente, porque caiu muitos tabus nesse grupo 7. E primeiro eu vou começar de trás para frente, Thiago, me desculpa, porque tem que se falar, né? A primeira vitória de Diego Coelho sob o comando de um clube do ano aconteceu esse fim de semana. E, assim, circunstâncias inacreditáveis, né? A começar que o ônibus, o jogo que foi no Bacaxá, né? Boa Vista 0, Inter de Limeira 1. O ônibus da Inter de Limeira, ele chegou causando no estádio, assim, né? Os caras chegaram realmente com muita garra, com muita, assim, determinação, e o ônibus já chegou derrubando o refletor.
Dá para dizer que não foram só tabus que foram derrubados no Bacaxá. Não, eu vou ler até aqui, ó. Se eu conseguir. Informo que no momento da chegada da equipe da Associação Atlética Inter de Limeira, o ônibus que trazia a delegação colidiu com um dos postes refletores do estádio localizados ao lado de uma das metas. O mesmo caiu com a colisão, porém a partida foi realizada normalmente e não houve prejuízo na iluminação. Sem explicação o que aconteceu lá no estádio Macaxá, né? A gente até não sei se aferiram aí o teor alcoólico do presidente do motorista do ônibus da Inter de Limeira, porque é espetacular a façanha do nosso garoto. Mas continua a sério, né? Vou acabar o programa aí, velho. Não precisa de mais nada. Não precisa mais nada, não. Mas continuando o assunto sério, né? Caiu o tabu, né? A Inter de Limeira venceu um jogo e não só venceu, vitória importantíssima, porque a Inter de Limeira com esse resultado entrou na briga, incrivelmente, por vaga ali, pela quarta vaga. O gol foi do Gabriel Rodrigues, que foi o herói da equipe de Limeira, marcou logo aos 18 minutos do primeiro tempo e caiu o tabu, né? Diego Coelho consegue a sua primeira vitória no ano. O time da Inter de Limeira já tinha conseguido superar barreiras de fazer gols, né? Faltava realmente a barreira de... Já tinha superado a barreira de fazer gols, já tinha superado a barreira de não perder jogos, né? E agora só não superou a barreira do refletor. Ô, Richard. Fala. Dá para se dizer que a Inter de Limeira entrou atropelando ontem em Saquarema. Sem dúvida. Como diria o Milton Leite, a batida! Caíram os outros tabus também, espetacular. Agora, fazendo da forma certa, né? O jogo lá do sábado, às 15 horas, o primeiro jogo desse grupo ao sábado, às 15 horas. Espetacular. A Portuguesa merece aqui, ó. Parabéns para a Portuguesa. O Bangu não vencia um jogo desde a primeira rodada do campeonato Guanabara, lá, sei lá, aquelas porra lá que tem lá no Rio de Janeiro. Acho que é Taça Guanabara, alguma coisa assim, quando venceu por 2-1 o Macaé. Ô, Richard. Oi. Da última vez que o Bangu ganhou o jogo, o Marcola era o ponto esquerdo. Ai, foi mal. Tá, vamos lá. Recuperando aqui, né? E a Portuguesa conseguiu a façanha, né? A Portuguesa lutou bastante, ainda abriu o placar, né? Com o Rafael Luz, mas o Bangu tava inspirado, né? O Bangu, acho que rolou um bicho forte lá pra equipe do Bangu, né? O Rafael Luz nunca vai jogar na Inter de Limeira. Ai, Deus do céu. Não, eu vou me botar aqui, senão não vai ter programa mais, não. Mas continuando, né? O Rafael Luz abriu o placar para a Portuguesa e a Portuguesa tomou a virada. No segundo tempo ali, no final do segundo tempo já, Caio César e Luiz Gustavo marcaram para o Bangu. O Bangu virou o jogo lá em Moça Bonita e conseguiu a sua vitória, sua primeira vitória em muito tempo, dá para dizer assim, né? Eu sei lá quantos meses o Bangu tava sem vencer, mas em muito tempo é a primeira vitória do Bangu e a segunda vitória do ano do Bangu. Parabéns ao Bangu e parabéns maior ainda à Portuguesa, né? Outro tabu que caiu, né, foi o do Cianorte, né? Cianorte era a equipe que tinha feito 5 jogos e 5 empates, né? Na competição, e a Cianorte quebrou o tabu. O Cianorte parou de empatar, agora resolveu perder um pouco. E perdeu para o Santo André, o 1-0. O William Viana marcou aos 37 do primeiro tempo e ficou nisso, né? Placar mínimo, 1-0 para a equipe do Santo André. Até que com esse resultado assumiu a liderança do grupo, inclusive. Muito porque a equipe do São Bento empatou de novo. São Bento é inacreditável, né? O São Bento só empata, Deus me livre. Empatou de novo a equipe do São Bento jogando lá no seu estádio, no Walter Ribeiro. Empatou em 1-1. Abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo com Douglas Silva.
o popular Dogão, não sei porquê, apelido incrível, inclusive, Dogão. E daí depois o Douglas Cunha, do Madureira, empatou já nos acréscimos do segundo tempo, aos 48 ali, ele deu um testaço, empatou para a equipe do Madureira. Madureira tropeça, o São Bento empata e ficou nisso, né? Em primeiro lugar, o Santo André com 10, Madureira com 10, vem logo ali em seguida, o Santo André assume a primeira colocação pelos critérios de empate, né? Pelo saldo de gols. Pelo saldo de gols, não, perdão, pelo número de vitórias. Tem uma vitória a mais aqui do Santo André. Segundo, Madureira. Em terceiro, a Portuguesa com 9. E em quarto, Boa Vista com 9. Daí vem a nossa esquadra incrível da Inter de Limeira com 6 pontos em 6 jogos. Bangu com 5. Cianorte com 5. E São Bento com 5. Vem ali na sequência. Essa é a classificação do grupo 7. E daí no grupo Posso fazer 8... Pode? Deve? Posso fazer? Não, fazer um comentário sério agora. A Inter de Limeira vem atropelando, hein? Chega. Diz que o técnico deles não gosta de volante. Ai, meu Deus, vamos acabar esse... Só falta um grupo. Falta o grupo 8, né? O grupo 8 aí que não teve incidentes tão maravilhosos quanto o grupo 7. Mas tivemos primeiro, lá no sábado, a vitória do Marcílio Dias por 2-1 para cima da equipe do Esportivo. Marcílio Dias que abriu o placar com Wellington aos 15. Daí depois, no segundo tempo, Chicão. E não é aquele, presumo eu, né? Aquele Chicão, acho que aposentou faz tempo. Mas eu não fui buscar aqui, mas é Chicão. Chicão do Esportivo empatou para a equipe do Esportivo no segundo tempo. E daí ele, o brabo, o artilheiro da equipe do Marcílio Dias na temporada, David Batista, desempatou os 47 do segundo tempo. O Marcílio Dias vence em casa. Com esse resultado, entrou no G4. Resultado importante para a equipe do Marcílio Dias. O Cascavel segue atropelando todo mundo, né? Isso não é novidade para ninguém. Fez mais uma vítima lá no Estádio Olímpico Regional. Os Coringas aí do nosso querido Tcheco Guardiola fez mais uma vítima e venceu por 1-0 a equipe da Juventus de Araguá. Gol do João Pedro aos 33 do segundo tempo. Resultado que culminou com a primeira queda de treinador aqui no grupo 8, que foi o Pingo, né? O Pingo rodou na equipe da Juventus de Araguá. A Juventus de Araguá que resolveu reformular o futebol de maneira assim, demitiu o Pingo, demitiu o auxiliar do Pingo, o auxiliar técnico, que era auxiliar fixo do clube, e demitiu o diretor de futebol. Deve anunciar, segundo a diretoria do Juventus de Araguá, pelo que eu li, deve anunciar novos profissionais ao longo da semana, e realmente não tão contente com o desempenho da equipe da Série D, né? Outro resultado importante da rodada, esse foi um jogaço, inclusive. Falando sério, Jack, Joinville e Caxias, lá na Arena Joinville, o Joinville venceu por 2-0. O Caxias, que teve um jogador expulso, né, no primeiro tempo, até equilibrava o jogo, fazia um jogo melhor que a equipe do Joinville, mas teve um jogador expulso, o Henrique, ao 29 do primeiro tempo, e daí mudou tudo, né? Daí o Joinville equilibrou, realmente tomou as ações do jogo, e fez 2 gols com 2 caras conhecidos, digamos assim. O Douglas Packer fez aos 36 do segundo tempo, e aos 37 o Caio Monteiro, que é aquele mesmo torcedor vascaíno que tá vendo o jogo, é aquele do seu time mesmo. Caio Monteiro fez aos 37 e ficou nisso, 2-0 para a equipe do Joinville. O Joinville que cada vez mais se consolida como vai ser a equipe, vai classificar nesse grupo, né? 12 pontos em 6 jogos, tá bem a equipe do Joinville, abriu boa margem ali pro primeiro time fora da zona, que é o Aimoré, que também venceu. Para finalizar, o Aimoré, que vinha numa série de resultados ruins, né? Venceu aí com o Padu, marcando a equipe do Aimoré lá no estádio Cristo Rei, aos 43 do primeiro tempo ainda, sobre a equipe do Rio Branco. E, pelo amor de Deus, o Rio Branco é o saco de pancadas desse grupo, né? Não ganha de ninguém. E Padu marcou para a equipe do Aimoré. O Aimoré saiu da seca aí, venceu e chegou aos 7 pontos, encostou ali na briga também. A briga tá bem interessante ali, como vocês podem ver. O primeiro lugar é o Cascavel com 14, né? Que tá realmente sobrando consideravelmente nesse grupo, né? 78% de aproveitamento, 24 vitórias seguidas da equipe do Cascavel.
Acho que acho que ninguém mais alcança o Cascavel, pelo menos ali em questão de classificação, né? Em seguida vem o Joinville com 12 pontos em 6 jogos. Belíssima campanha do Joinville também, tá invicto na competição. Surpreendente, eu lembro que a gente falava aqui nas coisas, eu botava fé nessa equipe do Joinville, e o Joinville realmente vem surpreendendo, parece que achou um time ali, e certamente deve classificar também. Agora vem a briga interessante, né? Caxias com 8, Marcílio Dias com 8, terceiro e quarto colocados, Aimoré com 7, Esportivo com 6. Aimoré é quinto, Esportivo sexto, e daí mais atrás vem a Juventus de Araguá, né, que agora tem que ver o que a Juventus lá vai fazer com o seu futebol, né? Vai mudar todos os profissionais do departamento de futebol, né? Quem sabe o time de Jaraguá ainda engrena aí na competição e ainda consegue brigar por vaga, afinal a distância não é grande ali em relação ao quarto colocado. E basicamente é isso, depois de tantas emoções, finalizamos. Vamos lá, atropelando agora a última parte do programa, a melhor campanha da Ferroviária. Ai, ai. Esse programa tá parecendo um ônibus desgovernado, viu? Vai lá. Vamos lá. Melhor campanha, Ferroviária, 15 pontos. Piores campanhas, Atlético Acreano e Jaraguá com 1 ponto. Melhor ataque da Caldense com 15 gols, aplicar 6 sempre ajuda. Melhor defesa, Itabaiana, Juazeirense e Aparecidense, que só sofreram 2 gols. O pior ataque, Rio Branco do Paraná, 1 gol marcado. Até o Jaraguá fez mais. Pior defesa, aí é aquela coisa, né? São 2 times disputando aí tete a tete, mas o Águia Negra vencendo com 22 gols sofridos, 1 a mais do que o Caucaia. Os times invictos são o Castanhal, o São Raimundo, a Juazeirense, o Itabaiana, o Goianésia, o Madureira, o Cascavel e o Joinville. E a artilharia do atleta Negueba da Caldense com 8 gols, seguido de 3 atletas com 6 gols, que são Olávio, Lineker, 5 gols de pênalti em 6 gols marcados. Nosso Lineker Fernandes. E Michel, e com 5 gols, Léo Itaperuna e Zelov. Então é isso, gente. A gente já atropelou todo o programa. Vamos ficando por aqui. Deco, Richard, Dalince, muito obrigado pela ajuda. Lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu na Série D, no detalhe.